Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para darmos prosseguimento no nosso propósito, que é estar estudando a palavra de Deus. Nós, neste vídeo, daremos continuidade na série sobre Josué. Fizemos uma pequena introdução sobre o livro de Josué e hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito de Josué. Depois falaremos então, ou entraremos aí no capítulo de número 1 do seu livro. Mas antes de entrarmos então no capítulo de número 1 especificamente e estudar de maneira indutiva, nós estaremos então aqui estudando algumas coisas relacionadas aí à vida de Josué, ok? Então, nós vamos dar início falando a respeito de Josué. É importante que venhamos compreender que nós temos pelo menos 4 Josués dentro da Bíblia, ou personagens com o nome Josué. Nós até temos aqui no canal um, né, desses Josué, que é o Josué filho de Josadac, que nós temos ali no livro de Ageu e Esdras. Nós o encontramos, né? Ageu, capítulo de número 1, versículo 12, versículo de número 14, no livro de Esdras, né? Jesua é o seu nome lá, que é o mesmo personagem. Então nós temos até um vídeo um pouquinho aí falando a respeito desse sumo sacerdote, aquele que juntamente ali com Zorobabel, né, eles retornam para a terra de Jerusalém, e então começa a reconstrução do templo, e ele é esse personagem que vai cuidar dessa parte religiosa aí naqueles dias. Então nós temos esse personagem que se chama Josué. Nós temos também Josué, um cidadão de Bet-Semes, né, que tomou conta da arca quando a arca foi levada pelos filisteus, e então quando ela foi devolvida, 1 Samuel capítulo 6, versículo 14, versículo de número 18, nós também temos esse Josué. Nós temos um terceiro Josué, que é o prefeito da cidade aí de Jerusalém, né, oficial da corte nos tempos das reformas aí, feita pelo rei Josias, ok? No final do século 7 a.C., segundo aos reis de Israel, capítulo 23, versículo de número 8, nós temos ali então o assunto falando a respeito desse Josué. O Josué que nós vamos falar aqui hoje, que nós estamos estudando, é o Josué que é conhecido como Josué filho de Num, ok? Josué, nem sempre esse que nós vamos estar estudando, nem sempre se chamou Josué, né? A princípio seu nome era Oséias. Observe comigo no livro de Números, capítulo de número 13, Números, capítulo de número 13, faz necessário a nossa leitura para melhor compreensão. Números, capítulo de número 13, o versículo de número 16, diz assim: Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 44 também, nós temos aqui essa evidência aí de que o primeiro nome de Josué, na verdade, era Oséias. 32 e 44 vai dizer assim: E veio Moisés e falou a todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. É muito interessante nós pensarmos aí nessa mudança, né, de nome, e às vezes compreendendo, né, essas mudanças e alterações que são feitas no nome das pessoas, entendendo que os nomes dentro dessa cultura traziam ali alguns significados, né? Nós vemos até no Novo Testamento, é, quando o nome ali de Barnabé então é mudado, né? O seu significado é muito interessante, porque traz a sua característica, ou a característica aí de ser esse filho da consolação, esse camarada que vai ser ali na igreja primitiva um grande auxiliador, consolando
ajudando aqueles que necessitavam. Dentro desse contexto de mudanças de nome feita por Deus, como temos de Abrão para Abraão, de Saraí para Sara, né? Entre outros, nós vamos ver que nós temos aqui nesse caso a mudança do nome de Josué feita por Moisés. E o nome Oséias tem um significado de salvação. Josué significa o Senhor é a salvação, né? E tem aí a mesma forma grega no Novo Testamento de Jesus, né? Se você quiser ver isso, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 45, Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 8. É muito interessante um comentário do pastor Jenny Jetz a respeito dessa alteração do nome, dessa mudança do nome. Ele fala um pouquinho em seu livro um dos possíveis, né, ou do possível mudança, alteração do nome de Oséias para Josué, entendendo então o significado de Oséias. Veja bem o que o pastor Jenny Jetz fala. Do ponto de vista divino, Deus lideraria Israel a Canaã. Embora usasse o que o jovem aprendera ao lado de Moisés, no Egito, na guerra contra Amaleque, no Sinai, na experiência como espião e no seu confronto subsequente terrível com o povo quando tentaram matar, na verdade seria Deus que lideraria o povo rumo a Canaã. Ele abriria as águas do Jordão, derrubaria os muros de Jericó, capacitaria Israel a derrotar os moradores de Ai. Deus derrotaria os gigantes de Canaã. Por isso, Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, para enfatizar e ilustrar o fato de que somente Deus era a salvação de Israel. É muito interessante nós pensarmos, né, dentro dessa visão do pastor Jenny Jetz, que entendemos que a salvação não era esse líder do exército, né, esse guerreiro que vai se tornar então aquele que vai introduzir o povo na terra prometida, mas seria Deus usando a vida dele. Por mais experiência que ele possa ter tido, né, e fosse um soldado capaz, um guerreiro capaz, antes de se tornar esse grande líder, Josué, parece que fica evidente, né, que essa mudança, essa alteração no nome está por detrás desse significado aqui, também aí bem constatado, observado pelo pastor Jenny Jetz. O Josué, filho de Num, ele era da tribo de Efraim. Números, capítulo de número 13, versículo de número 8, né, vai dizer da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, ainda aqui com o nome de Oséias, né? Ele nasceu no Egito, seus pais foram escravos, juntamente com todos os outros filhos de Israel. Josué era o primogênito da sua família, né? Primeiras Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 27, demonstra que ele era o filho primogênito, né? E o Jenny Jetz ainda, falando a respeito de Josué, no seu comentário biográfico, ele diz que Josué, quando se tornou adulto, também se tornou um trabalhador escravo. Que Josué também foi um escravo, assim como os seus pais e também aí os seus irmãos foram escravos no Egito, serviram debaixo do jugo pesado de Faraó. Ele também serviu como um trabalhador escravo, né? Como todos os outros jovens hebreus, ele poderia também ter sido morto a qualquer momento. No entanto, sob a providência divina, ele sobreviveu. Então, aqui o pastor Jenny Jetz, em seu comentário biográfico sobre Josué, ele fala. Então, é importante entendermos que, assim como Deus ele guardou Moisés, né? Então ele também guardou Josué, pois ele tinha um projeto, um plano para a vida desse moço. Plano esse extraordinário que veremos, né? Aí descrito ao longo da Bíblia
sagrada. Quando entramos aí no livro de Josué, nós vamos ver Deus o comissionando, né, como o novo líder de Israel, ou como aquele que iria liderar aí a entrada do povo na terra de Canaã. Porém, o que é importante nós entendermos que a sua história ela não começa exclusivamente no livro de Josué. Não. Nós teremos ali a sua primeira aparição com seu nome quando eles estão saindo, então, do Egito, né? O nome de Josué, então, vai aparecer aí nesse contexto militar depois que os hebreus, então, saíram do Egito. Possivelmente, né, tinha mais ou menos 40 anos quando deixou o Egito, e alguns estudiosos acreditam que Josué poderia ter sido treinado no exército de Faraó, o que o qualificou para assumir o comando das forças israelenses ou israelita que lutaram contra os amalequitas em Refidim, né? Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 8 ao versículo de número 16. Essa batalha tão conhecida, onde se destaca, né, aquela ação de Moisés levantando as mãos, tendo ao seu lado o seu cunhado e o seu irmão, ajudando, né, o sustentar então a vara, e quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia, quando baixava as mãos, o povo então perdia. Essa é aí a primeira evidência clara da aparição de Josué no cenário, ok? Nós iremos ver então que Josué também serviu de auxiliar direto de Moisés quando o povo então sai do Egito, né? Todas as vezes que Moisés iria ali na sua tenda se encontrar com o Senhor, Josué estava à porta da tenda. Isso é muito significativo para nós compreendermos a importância, né, de estar sendo ministrado por uma liderança, estar ao lado de um homem de Deus, servindo, aí como a Bíblia vai chamar ele de servidor. Olha que coisa, né, maravilhosa, de Moisés. Josué, servidor de Moisés, ele estava ali ao lado, servindo esse grande legislador, esse homem que a sandália foi muito grande, né, para os pés de Josué, quando ele viu a responsabilidade de assumir agora o posto que um dia foi desse Moisés. E é muito interessante esse desejo que a gente encontra na vida de Josué ao lado de Moisés, né? Estar sempre aonde você vê Moisés, nós vamos ver ali o Josué envolvido, o Josué presente, né, nessas experiências que o Moisés está tendo com Deus, né? Ele vai ter a sua experiência pessoal, mas ele terá então uma vida edificada através das experiências de Moisés com Deus, né? Então, essas experiências que Moisés tinha com Deus edificara a vida de Josué de maneira tremenda, né? Quando nós lemos, por exemplo, no livro do Êxodo, vamos ler aqui no capítulo 24, no versículo de número 13 e no versículo de número 14, diz assim, observe, Êxodo capítulo de número 24, versículo de número 13 e o versículo de número 14 diz assim: E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, olha só, e subiu o monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a ele. Então, Josué teve alguns privilégios aí que nem mesmo os anciãos tiveram, né? De subir aí um pouco mais do que esses na experiência do monte que Moisés teve com Deus na entrega dos 10 mandamentos, né? Do decálogo. Ali estava Josué sendo ali alcançado também por essa experiência. Então, isso é muito significativo aí na construção da vida desse líder,
né? Então ele vai andar do lado de um homem de Deus, né? Ele vai estar tendo a oportunidade de aprender, de ser ministrado por uma liderança de Deus, cheia do Espírito Santo, assim como era Moisés. Leiamos ainda no livro do Êxodo, no capítulo de número 32, no versículo de número 17. Veja bem o que diz aqui. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Porém, ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Então, quando eles estão descendo do monte, né, depois daquela experiência gloriosa, né, de Moisés com o Senhor, Deus falar com Moisés e mandar ele descer, porque o povo estava ali se corrompendo, né, o episódio lá do bezerro, ali de ouro, né, o Josué está do lado de Moisés. Continuando ainda, Moisés considerava Josué como um moço, né? Olha que interessante isso. E quando necessário, o corrigia, né? No livro de Números, capítulo de número 11, nós vamos ter aquele episódio de quando os anciãos estão profetizando fora do arraial. Vamos ler Números, capítulo de número 11, e nós veremos então aí a inexperiência de Josué, e ele vai tentar parar, né, esses anciãos que estavam profetizando aí fora do arraial. Capítulo de número 11 de Números, versículo de número 27. Diz assim: então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Meudade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tem tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Olha que coisa, né, maravilhosa. Então ele, em sua inexperiência, ele queria que Moisés proibisse o povo de profetizar. Então, né, e Moisés lhe responde que bom seria que todo o povo tivesse o Espírito de Deus. É a evidência do desejo de Moisés, desse período em que nós vivemos, né? Quando todos nós temos, o povo de Deus tem o Espírito de Deus, jovem, criança, velhos, todos profetizam, né? Joel profetizou no livro histórico aí de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, que descreve a história aí do início da igreja primitiva. Nós vamos ver então essa palavra se cumprindo e dando continuidade até os nossos dias. Então, quando preciso foi, ele foi aí repreendido, se é assim que podemos dizer, né? Quando acabou aí falando algo que não deveria. Nós vamos ver aí o Moisés o corrigindo. Veja a importância de nós termos aí um líder, né, que vai nos orientando quando preciso, vai nos repreendendo, nos ensinando, né, a andar por um caminho que agrada a Deus, ok? Josué também aparece quando então os soldados ou são escolhidos ali, representantes, cada um de uma tribo, e ele é o da Efraim, da tribo de Efraim, para ir até a terra de Canaã, como espia, para conhecer ali a terra, para avaliar a terra. Isso está em Números, capítulo de número 13, versículo de número 8, aonde nós teremos então ali também um episódio muito significativo e também divisor de águas na vida desse personagem chamado Josué, quando então eles trazem o relatório da terra, e nós vamos ver que a maior parte, né, 10 dos 12 que foram, eles acabaram ali defamando a terra, acabaram falando ali mal da terra que Deus havia preparado para o povo, a terra da promessa. E nós veremos ele se colocando juntamente com Caleb
de maneira se destacando, né? Porque ele se opõe a esse relatório negativo em que esses 10 espias trouxeram, pois eles olharam para os gigantes da terra, para as fortalezas que havia na terra, e acabou desmaiando o espírito, trazendo desânimo no meio do povo, a ponto do povo desejar levantar um líder e voltar para o Egito. A Bíblia descreve aí no capítulo de número 14 do livro de Números que as pessoas queriam até mesmo apedrejar Josué e Calebe. Se não fosse uma intervenção divina de Deus, aí eles teriam sido apedrejados. Mas nós vamos ver então que os outros 10 espias aí, que não creram na promessa, acabaram então morrendo devido a uma praga. Números, capítulo de número 14, versículo de número 36. Vamos ler aqui o versículo de número 38. Então, no versículo 13, 8, ele é o representante da tribo de Efraim. No capítulo 14, versículo de número 7, nós veremos ele se levantando, olha só, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Né? Quem falou isso foi Josué, depois de estar ouvindo aí o relatório negativo dos 10 espias. Diante disso, nós temos então a ira do povo contra eles, querendo, né, os apedrejar. Porém, nós veremos a intervenção de Deus e então veremos também a consequência sobre a vida desses espias que não creram. Versículo de número 36 do capítulo de número 14 de Números diz assim: e os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, e aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Observe agora o versículo de número 38. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que foram espiar a terra, ficaram com vida. Olha a diferença. Então nós precisamos seguir o exemplo do filho de Nun, de Caleb, de Josué, de estar crendo naquilo que Deus ele fala, né? Não ser levado pela nossa visão, não ser levado pela maioria, né? Mas crer em tudo que Deus falou, porque Deus ele é fiel. Então Deus preservou a vida desses dois, dando aí a oportunidade de que eles entrassem na terra da promessa e ainda como um líder, né? Entrar liderando aí o povo na terra de Canaã. Isso é algo glorioso e que fique também para exemplo de nós, que não sejamos aqueles que levam as pessoas a murmurar, né? Quantas pessoas hoje que também, de uma maneira diferente, né? Mas estão sendo usados aí para trazer, às vezes no meio da congregação, essa murmuração, esse desânimo, né? Mas que nós sejamos como Josué e como Caleb, aqueles que creem, aqueles que despertam o ânimo, que levam as pessoas a crer. Se Deus falou, ele vai nos colocar nesta terra. Basta, né, isso que ele vai dizer, nós estamos sendo fiel ao Senhor, porque se ele se agradar de nós, ele nos colocará e esse povo será para nós como uma cevada, né? Vai ser para nós como um torrão aí, algo que nós vamos triturar, acabar, comer, né? Eliminar, né? Dos que iniciaram a jornada, somente Josué e Caleb, e aqueles que tinham menos de 20 anos, permaneceram vivos ao final dos 40 anos, né? Então o povo vai caminhar, na verdade eles ficam 2 anos ao pé do Monte Sinai, ali, e 38 anos eles vão ficar rodando no deserto, e essa geração ela vai morrer por causa aí dessa murmuração, né? Eles cometeram alguns pecados, né? No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, Paulo descreve aí o motivo, 5 pecados que eles cometem e eles acabam caindo no deserto por causa desse pecado, porque Deus não permitiu que eles entrassem na terra, tá certo? Então, diferente deles, né, somente Josué e Caleb e aqueles abaixo de 20 anos
que permaneceram vivos, eles receberam então a permissão para entrar na terra de Canaã. Vamos ler Números capítulo de número 26? Números capítulo de número 26, versículo de número 65. Números capítulo 26, versículo de número 65 diz assim: porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, só esses aí que permaneceram para entrar na terra. Também ainda veremos no capítulo 32, no versículo de número 12, que diz assim: exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Números capítulo 32, versículo de número 12. E Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 34 ao 40. Vamos ler também Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 34 ao versículo de número 40, diz assim: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: olha que seriedade isso aqui, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também, versículo 37, também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás, né? Aqui Moisés falando, ok? Versículo 38, Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrarás, esforça-o, porque ele a fará herdar a terra. Os vossos meninos de que disseste, por presa serão, os vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e partir para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Olha só, então, somente esses dois foram permitidos, e os filhos, aqueles abaixo de 20 anos, para entrar na terra, devido aí eles Deus se indignar com aquilo que eles falou, porque eles defamaram a terra, né? Eles falaram coisa que não agradou a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, né, com isso também, né, para que nós também não venhamos ser como esses aí, os filhos de Israel. A Bíblia diz que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então, nós temos que aprender com a história. O próprio capítulo de número 10, vamos ler, para não ficar só nas minhas palavras, aqui de 1 aos Coríntios, a carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 10, nós vamos ver então Paulo chamando a nossa atenção a isso, né? Ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos a mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guia. E a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Observe isso agora. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, né? Então, observe aí que aqui nós veremos ainda a continuação do capítulo, o que ele, então, Paulo descreve sobre a importância também de nós estarmos vigiando para não cometer o mesmo erro, né? Então, a continuação aqui do capítulo de número 10, ele vai descrever esses pecados que eles fizeram, né? Idolatria, prostituição, né? A murmuração, entre outras coisas mais aqui que é descrito nesse capítulo. Mas Josué e Caleb, eles acabaram aí sendo, se destacando diante dessa geração que o Senhor aí chamou de geração maldita. Olha que coisa séria isso, né?
Nós vamos ver aqui que desde o momento, né, que eles iniciaram a jornada, aí nós vamos ver o Josué ao lado de Moisés, caminhando com Moisés, aprendendo com Moisés, crescendo com as experiências de Moisés, e nós veremos que o Senhor então ordena a Moisés que desse a ele, olha só, o cargo de ser o novo pastor do seu povo. Vamos ver isso? Números, capítulo de número 27, veja a importância, né? Aqui nós não vamos ver o Josué se autopromovendo, nós não vamos ver aqui o Josué puxando o tapete ou se levantando contra a sua liderança, mas nós vamos ver Deus falando com o seu líder, né? Deus fala com o líder para que o líder então separe, consagre. Isso é algo muito importante para nós compreendermos na obra de Deus, né? Então, observe que Deus sempre vai usar alguém para estar abençoando a nossa vida, nos separando para o ministério. E aqui, no capítulo de número 27 de Números, nós veremos isso. E ao longo da Bíblia, né, nós veremos isso. Hoje, nós temos aí muitas pessoas que o seu chamado, né, a sua experiência, né, ela é pessoal, no sentido de que Deus fala simplesmente com ele. Não há uma outra pessoa que é orientada por Deus para o levar, para o fazer. Então hoje, em nossos dias, nós temos visto muito disso, né? As pessoas, Deus falou comigo, mas nós vamos ver que Deus fala com Moisés a respeito de Josué, né? Deus fala com Samuel a respeito de Davi. Deus fala com a igreja primitiva a respeito de Paulo, né? E de Barnabé, para enviá-los à obra, né? Não são eles simplesmente, e é muito importante nós estamos entendendo isso. Isso faz a diferença na vida de um líder, isso faz a diferença na vida de um obreiro, isso faz a diferença na vida de um pastor, principalmente nesse cenário, nesse contexto atual que nós estamos vivendo, que muitos se estão se autoproclamando, né? Mas nós estamos vendo que uma das características aqui de um verdadeiro chamado por Deus, ele é separado por uma liderança aí verdadeira, uma liderança que é uma liderança escolhida por Deus, separada por Deus, chamada por Deus. Moisés é esse líder sobre a vida de Josué, ok? Números, capítulo de número 27, versículo de número 12 em diante. Vamos ler, é muito importante, capítulo de número 27, versículo de número 12. Diz assim: depois disso, o Senhor, depois disse o Senhor a Moisés: sobe esse monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então será recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que faça-os entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo de número 18. Então disse o Senhor a Moisés: olha só, toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante a Eleazar, sacerdote, perante toda a congregação. Olha que coisa profunda isso aqui, né? E dar-lhe mandamento aos olhos deles, para que todos vejam. Então, é uma coisa evidente diante de toda a congregação, né? O sumo sacerdote vai o ungir, Moisés como autoridade sobre a sua vida. A Bíblia diz, né, o escritor aos Hebreus, ele diz que o maior abençoa o menor, né? Ou o menor é abençoado pelo maior. E nós temos então no reino de Deus essa hierarquia,
né? E nós precisamos compreender, às vezes isso é muito criticado por algumas pessoas que não respeitam isso, que não compreendem isso, né? Aquele tipo de congregação como havia nos dias de Paulo, a congregação de Jesus, né? Ela não é de Pedro, ela não é de Apolo, né? Ela não é de nenhum outro, ela é de Jesus, tá certo? Mas aqui nós vamos ver então essa orientação, né? Então Moisés fala com Deus a respeito da necessidade de se levantar um pastor para guiar esse povo, e o Senhor diz, olha, é Josué o homem em quem tem o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Então, ele então será esse personagem que vai ser escolhido por Deus para ser o homem usado para levar a nação de Israel na terra da promessa, tá certo? Então, isso é algo que nós precisamos compreender. Nós, como lemos aqui, né, Moisés então impõe as mãos, compartilhando aí do espírito de sabedoria. Olha o versículo de número 18, versículo de número 18. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o espírito, e põe a tua mão sobre ele, né? E aí, então, ele vai receber aí a imposição das mãos de Moisés. Versículo 23. E sobre ele põe as mãos, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamento, ou a orientação, tá certo? Como o Senhor ordenara pelas mãos de Moisés, olha só, né? Então, nós vamos ver aqui o Senhor aí usando a vida de Moisés com essa imposição de mãos e aí esse compartilhar, se é assim que podemos dizer, desse espírito de sabedoria, essa característica do Espírito de Deus. Bem verdade que a Bíblia já descreve que ele possuía, é uma das características dessa liderança, pois ele, dentre várias aqui, a principal é que ele possuía o Espírito de Deus, ou seja, ele era guiado, Josué era guiado pelo Espírito de Deus, né? Ungido pelo Senhor, era submisso à direção do Espírito Santo. Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo de número 21. Vamos ler também Deuteronômio, capítulo de número 3 e o versículo de número 21. Diz assim o versículo de número 21 de Deuteronômio, capítulo de número 3. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo, os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passares. Não temas, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Essa palavra que Moisés então está dando de encorajamento, né? De exortação, aquilo que nós chamamos aí de exortar, que tem como significado dar a mão a quem está sentado para o levantar, o fortalecer, né? Exortação nesse sentido bíblico, né? Não exortação como às vezes na língua portuguesa nós entendemos como uma correção, uma repreensão, mas de animar o espírito. Então Josué aqui é animado pelo seu líder, pois seria o sucessor, e ele diz para que ele viesse ser forte, para que ele viesse então não temer, porque assim como Deus havia feito com os dois reis, né? Em que eles haviam vencido Og, né? Ele também iria ver aí Deus em sua vida. Continuando no versículo de número 23, diz assim, também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito comigo, contra mim, por causa de vós, e não me ouviste. Antes o Senhor me disse, basta, não fale mais nesse negócio. Sobe ao cume
do Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente, e vês o que está diante dos seus olhos, porque não passará esse Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o, conforta-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que apenas verá. Assim ficamos neste vale de fronte de Bet-peor. Então o Senhor fala com Moisés, ele insiste em entrar na terra, só que o Senhor diz para ele que ele não entraria, ele veria, mas não entraria. Mas quem iria dar continuidade nessa obra seria então Josué, que estava sendo escolhido por Deus, tá certo? Então ele é aqui encorajado. Em Deuteronômio capítulo 31, nós veremos também mais uma vez, aqui, já que o livro de Deuteronômio ele é um livro de recapitulação, né, que Josué faz com o povo, com os filhos daqueles que morreram no deserto, trazendo ali o conhecimento de tudo que havia acontecido, dos erros em que o povo havia cometido, né? Então ele está recapitulando o livro de Deuteronômio, ele é isso, esse fortalecimento novamente, né? E no capítulo de número 31, versículo de número 3, diz assim: o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Olha que coisa gloriosa. Versículo de número 6. Esforça-te, anima-os. Não temas, não vos espantei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel, né? Isso a confirmação de que ele era o sucessor, ele era o escolhido, ele era o chamado, né? Então as pessoas estão vendo agora o líder maior, né? Trazendo essa revelação de Deus de que ali está o sucessor. E ele traz essa palavra, então, de encorajamento. E ele diz: esforça-te, anima-te, porque com esse povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais de lhe dar, e tu os fará herdar. Falando a respeito de Josué. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas, nem se espante, né? Então, nós vemos aqui que Josué foi comissionado através da vida de Moisés, né? Mas veremos também o Senhor falar com ele de uma forma direta, versículo de número 14, né? Olha só, e disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morra. Chama Josué e põe-os na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Versículo 15. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Versículo de número 23 ainda, meus irmãos. Versículo de número 23. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te, anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. Então, nós estamos vendo aqui esse comissionamento, esse chamamento de Deus a Josué, primeiro por intermédio aí de Moisés, e depois pessoalmente, essa experiência pessoal que ele tem com o Senhor falando com ele e animando para que ele então desse continuidade nessa tarefa que era liderar o povo na entrada da terra de Canaã, ok? Então esse é Josué, filho de Nun, que nós estamos aprendendo um pouco, algumas coisas em sua vida, né, que nos chama bastante a atenção. Gostaria de frisar aqui com os irmãos, primeiro, a sua disposição em aprender, em estar do lado de um mentor, né, de estar servindo a Josué como um seu auxiliar, né, esse desejo de acompanhar, de ter experiências com um homem como Josué ou como Moisés, né? Nós vemos aqui
característica nele de ir para o campo de batalha, de guerrear, de lutar, né, de ser um guerreiro valente, mas não somente isso, nós vemos também aqui a sua fé, a sua confiança em Deus, em não ser levado pela maioria, né, de tomar uma posição contrária à maioria, né, enquanto muitos às vezes são influenciados pelas massas, nós vamos ver esse posicionamento diferente de Josué, ok? E também esse chamamento de Deus aqui e essa capacitação sobre a sua vida para estar fazendo aquilo que Deus ele chamou. Josué não vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que Deus está o comissionando para fazer. Isso é muito importante nós estarmos entendendo. O tempo certo, a hora certa e do jeito certo, né? Não é Josué, irmãos, que se coloca aqui, como a gente vê, né, os filhos de Coré se colocando às vezes contra a liderança de Josué e dizendo não é só você, né, que é aqui, ou propriamente até os próprios irmãos sanguíneos de Moisés, mas nós vamos ver que ele vai crescendo aos poucos, Deus vai preparando a vida de Josué para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Nós no início não vemos Deus falando, né, a respeito disso, o que ele tinha com Josué futuramente, mas nós vamos ver que ao longo do tempo essas características de que ele seria o sucessor vão ficando evidente, né? Então as coisas elas vão acontecendo aos poucos, ela não acontece da noite para o dia, como muitos acreditam. Há uma preparação, há um período de batalha, né? Há um período de deserto, há um período de ser aí ensinado, de ser repreendido, de aprender com quem Deus coloca para nos ensinar. E então nós veremos aí o que vai dar início no capítulo de número 1 de Josué, que é o próximo vídeo que nós vamos começar fazendo o estudo indutivo do capítulo de número 1, ok? Então esse é uma pequena introdução sobre a vida de Josué para que possamos então estar entrando no capítulo de número 1 do livro de Josué. Quero convidar você para estar dando continuidade nessa série de mensagens ou de estudos indutivos sobre a vida de Josué e o seu livro, né, essa história maravilhosa desse sexto livro da Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que iremos aprender muito com a vida desse grande líder, desse homem que pode nos ensinar muito para os dias atuais. Então, você que está sendo aí edificado por esse pequeno estudo, você pode deixar aí o seu joinha, você pode compartilhar e ajudar a estar fortalecendo esse canal para que outras vidas também possam ser alcançadas através do estudo da palavra de Deus. Esse é o canal Estudando a Palavra e nós continuaremos com este propósito que é estudar a palavra de Deus. Até o próximo, se assim o Senhor permitir.